Nossas saudações a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara, a TV do Povo. Nós começamos mais um programa Ponto de Vista. Hoje nós temos o vereador Walter Moreno Panhossi, presidente da Câmara dos Vereadores de Tupã, e que tem como convidados 2 policiais rodoviários federais para que a gente possa conhecer um pouco sobre o trabalho que é desenvolvido na nossa região e em todo o estado de São Paulo. Nós temos hoje aqui o Bruno Bernardo e temos também o Almeida Júnior, eles que vieram da cidade de Marília, onde eles têm a base da Polícia Rodoviária Federal e que vão conversar com você de casa. Quer conhecer o trabalho deles, como é que eles desenvolvem o trabalho junto à comunidade? Nós vamos saber tudo isso a partir de agora. Presidente, trabalho importante da Polícia Rodoviária Federal em todo o nosso país, principalmente aqui na nossa região. Exatamente. Eu quero iniciar agradecendo a presença dos nossos agentes aqui da Polícia Rodoviária Federal, o Bernardo e o Almeida Júnior, né, que está aqui hoje em Tupã, nos agraciando com a sua visita, e não poderíamos deixar de trazê-lo aqui na TV Câmara, como o Rogério nos falou, para colocar a população mais a par daqueles trabalhos que são realizados pela Polícia Federal, né, que são amigos da população, e isso é muito importante. Eu quero fazer um parênteses aqui, Rogério, e até agradecer ao nosso Câmara, né, Claudemir, que gosta muito desse trabalho, né, e que ele viabilizou esse encontro nosso, né, por conhecer toda a estrutura também, né, então agradecer ele, porque às vezes nós temos o trabalho da TV, e a gente não vê aqueles que ficam atrás das câmaras, né? E eles trabalham no dia a dia, buscando informações, trazendo também aí oportunidade para que os vereadores possam estar conversando com algumas autoridades, e hoje é um caso específico, né? Ele, através do conhecimento que ele tem, ele conseguiu trazer aí essas autoridades para que nós pudéssemos então, e vamos trocar aqui um papo, bater um papo, né, que a população fique sabendo mais sobre esse trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Por exemplo, eu tirei agora, aqui antes de iniciar a gravação, algumas dúvidas que nós tínhamos nesse bate-papo, e isso é muito importante. Então agradecer aí o Almeida, né, agradecer o Bernardo por estar aqui hoje em Tupã, nos agraciando com essa visita. Bom, primeiramente é um prazer recebê-los aqui na cidade de Tupã. E vocês que representam um segmento da nossa segurança pública aqui no Brasil, muito importante, e é importante também que a população conheça. Então gostaria que vocês, começar pelo Bernardo e depois o Almeida, se apresentassem e dissessem há quanto tempo estão nesse trabalho, e depois que vocês explicassem o que é a Polícia Rodoviária Federal. Sim, boa tarde. Bem, eu já estou na Polícia Rodoviária Federal desde 2006. Trabalhei em São Paulo alguns anos, consegui vir para Marília, minha cidade natal. Sou chefe substituto do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Delegacia de Marília. O inspetor Almeida aqui é o chefe do Núcleo de Policiamento. Bem, o trabalho que a gente exerce lá é das mais variadas atribuições, né? Fiscalização de rodovia, combate ao crime. A gente tem a gente vinha comentando agora há pouco, termos de cooperação com outros órgãos, como por exemplo o Ministério Público do Trabalho, e a gente atua em fiscalização também em apoio, né, à fiscalização das condições dos trabalhos, principalmente na nossa região aqui de trabalhadores rurais, como já aconteceu na região aqui de Tupã, carvoarias, fazendas de café, fazenda de laranja. Então, a atribuição hoje da Polícia Rodoviária Federal, ela tem diversas atribuições. A gente presta um serviço... Trabalho muito grande na nossa rodovia. Almeida, prazer em recebê-lo aqui também. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar presente e mostrar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. No meu caso, eu sou policial rodoviária federal desde 1996. Como o Bernardo, eu me ingressei em São Paulo, trabalhei na capital durante 6 meses e depois já consegui a transferência para Marília. E desde então trabalho nessa região. E é um sonho de criança, né? Você via antigamente os policiais, você tinha esse sonho de ingressar numa carreira. Então, quando você ingressa, você trabalha naquilo que você gosta, você trabalha realizando um sonho. É prazeroso fazer o que você gosta. E dentro da instituição, como o Bernardo já disse, a gente tem vários segmentos.
Eu sempre digo, o policial, o cidadão, ele presta o concurso, ele começa a fazer parte do quadro da Polícia Rodoviária Federal e ali dentro ele se identifica com uma área e ali, sem dúvida nenhuma, tem a área para ele trabalhar. Por exemplo, as áreas que vocês têm. Uma área, se o policial está lá dentro, ele tem um sonho de ser um piloto, por exemplo, de helicóptero, então ele tem a área lá dentro da própria PRF, ele vai fazer um curso da Divisão de Operações Aéreas e vai fazer parte do quadro da Divisão de Operações Aéreas, pilotar aeronave, ou então ser um operador de voo. Então você tem a parte de motociclismo. A própria polícia oferece essas condições. A própria polícia oferece. Você falou do sonho, só para... Você, na verdade, tem dois sonhos, né? Um era ser policial e outro que você é um policial que trabalha com motos pelas rodovias, né? Andando pelas rodovias do nosso país aí, da nossa região. Sim, dentro da Polícia Rodoviária Federal eu sou instrutor da parte de motociclismo e já tive a oportunidade de fazer escolta de vários presidentes, de posse de presidentes, né, em Brasília, como visita de Papa, 2 papas, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar, e vários presidentes que vêm visitar, reuniões, a gente sempre está participando, fazendo as escoltas e a segurança dessas autoridades. Realmente é trabalhar com um sonho de criança. Walter, trabalho que não tem rotina, né? Dia a dia pode ser começar de um jeito de manhã e terminar de outra maneira à tarde. Vendo o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, né, a gente admira bastante o trabalho, como admiro também o trabalho do Exército, da Aeronáutica, mas a Polícia Federal agora, como o Almeida tem colocado aí, acho que é muito gratificante, né? No momento que você pode estar aí, por exemplo, acompanhando um Papa, né? Fazendo a escolta de um Papa, a proteção, isso é muito gratificante. E quando você deve lá terminar o trabalho, que o Papa pega o avião e vai embora, você fala, puxa vida, cumprimos um trabalho e ele saiu perfeito, não teve riscos, né? Então isso eu acho que é muito importante, né? A Polícia Rodoviária Federal, nós condutores às vezes, né, criticamos algumas coisas, porque isso é normal de todos nós, né? Então às vezes você está num excesso de velocidade, lá o policial te para, te notifica, né? Mas na verdade, quando você para um pouquinho para pensar, puxa, se está ali aquela velocidade para aquele trecho da rodovia, é porque algum técnico, em algum momento ele foi lá e ele viu que ali, com a segurança, tinha que ser, por exemplo, 100 por hora ou 80 por hora, né? Não é o policial que determinou, aquilo ali tem um técnico que determinou, o policial está cumprindo o seu dever, como nós, vereadores, lógico que no outro departamento, nós também somos fiscalizadores. Nós fazemos as leis, sim, mas nós também fiscalizamos o executivo, não porque nós somos contra o executivo, é porque é a nossa função, né? E nós temos que estar ali. Então eu vejo a Polícia Rodoviária, como as outros policiamentos também, mas a rodoviária em específico, nós estamos falando, num cumpridor das leis, né, e na segurança da população, né? Como é bom a gente, em determinado momento, eu viajo muito, inclusive para o Rio Grande do Sul, e como é bom quando você está numa rodovia lá e um problema lá e você vê a Polícia Rodoviária ali chegando, te encostando, te dando apoio, né? Isso é muito importante. Então, eu sempre falo que esse trabalho, de pouco tempo para cá, eu já estou na política há mais de 15 anos, mas de um pouco tempo para cá a gente está vendo que a polícia, em todos os sentidos, está se abrindo mais, né, para a população na mídia, né? E isso é muito bom, porque nós aí percebemos que esse trabalho faz com que nós usamos mais aquilo que temos direito, né? Porque às vezes a gente tem tantos direitos que a gente não sabe, e vocês podem passar para a gente. E também, num outro momento, nós temos que saber dos nossos deveres, né? De cumprir os nossos deveres. Eu me lembro quando eu era criança, quando eu via um policiamento, a gente ia correndo para dentro de casa, porque era aquilo ali que os pais passavam, e era muito trancado, né? O exército, que é aquela coisa de ditadura ainda, né? Hoje é muito pelo contrário. Hoje nós temos a Polícia Militar aqui em Tupã, que faz trabalhos excelentes com as crianças das escolas, e hoje você chega em casa, quando as crianças vêm, nossos netos vêm, poxa pai, tive lá com o capitão, tive com isso aqui, tive com o Ramiro, e essa participação é muito importante. Acho que a população, conhecendo um pouco mais do trabalho, hoje especialmente de vocês, da Polícia Rodoviária Federal, porque aí sim, nós podemos estar ajudando a polícia e a polícia fazendo 100% daquilo que eles podem fazer, e quando há uma colaboração de todos, eu acho que isso é importante. Só para terminar minha fala nesse sentido, eu vejo assim, se todos cumprissem
a legislação, não precisaria de policiamento. Se todos cumprissem a legislação, não precisaria de vereador. Mas, infelizmente, para que existe? Primeiro, para acompanhar. E depois, infelizmente, claro que em todo lugar, numa minoria, existe gente que não cumpre a legislação, existem bandidos que não cumprem a legislação, que já é bandido, né? Então, nós temos que ter, e graças a Deus, o Brasil tem uma democracia e nós temos as nossas forças armadas, inclusive a Polícia Rodoviária Federal, que faz um grande trabalho. Almeida, em cima do que o presidente falou também, eu queria que você também, Bernardo, explicasse a Polícia Rodoviária Federal. Nós temos a Polícia Rodoviária Militar, estadual, que fiscaliza as rodovias estaduais. Explica pra gente qual que é a diferença e quais são as atividades que vocês fazem no dia a dia, assim, as competências da Polícia Rodoviária Federal. A polícia, vamos dizer assim, a Polícia Militar Rodoviária, ela é dividida entre as unidades federativas, né? Então, aqui no estado de São Paulo, existe o policial, vamos dizer assim, trabalha na cidade, polícia militar, e o policiamento especializado dentro da polícia militar, que é de policiamento rodoviário, né? No caso nosso, o pessoal tem uma dúvida muito grande, assim, por questão do uniforme, nós não somos militares, né? A Polícia Rodoviária Federal usa o uniforme porque a gente tem o serviço de fazer o patrulhamento, ou policiamento, né, ostensivo das rodovias federais, mas nós não somos militares. E é uma polícia de carreira única, né, não tem patente dentro da polícia, o que tem funções de chefia, né, o chefe da delegacia, o chefe do núcleo de policiamento, isso em questão de delegacia, né. Aí a gente vai subindo superintendência, chefes de seção, vai até Brasília. Militar. Não. Sargento, capitão. Hoje eu sou chefe, como eu já disse no começo, sou chefe substituto do núcleo de policiamento e fiscalização. Trabalho dentro da delegacia, a gente faz escala de serviço, programa operações, esse tipo de coisa. Amanhã eu posso estar trabalhando na escala 2472, que normalmente é a escala que a gente cumpre, e outra pessoa está no meu lugar. A gente não tem essa... Só quando se especializa, como ele falou, um helicóptero, inteligência, alguns segmentos... Muitos policiais que trabalham com algum seção, né, algum setor especializado, por exemplo, a própria escolta, né, o pessoal do motociclismo, também trabalha na escala. É o trabalho único. É o trabalho único, ele está naquela escala normal. E a fiscalização, como é que funciona? A gente tem na Polícia Militar fiscalização dos veículos, fiscalização de carga, excesso de carga, documentação. Aqui na rodovia, principalmente a BR-153 que a gente fala, ela até é conhecida, né, por muitos como uma rota caipira do tráfico de drogas. A questão das cargas, roubo de cargas, a gente ouve muito na região de Campinas, São Paulo. Como é que essa questão é trabalhada por vocês? Dentro da PRF, que tem esses vários segmentos, um exemplo, hoje tem uma equipe lá trabalhando especializada em produto perigoso. Então a gente sabe que hoje vai ter um comando de produto perigoso lá. O pessoal vai trabalhar em cima do trânsito desse produto perigoso. Logo mais começa o plantão de uma equipe tática. Essa equipe tática também é especializada no combate ao crime. Então vai combater a rota caipira do tráfico e também o roubo de cargas que ocorre na região. Mas, graças a Deus, o ano passado não tivemos notícia de roubo de carga na BR, e esse ano, até o presente momento, também está nessa questão é um pouco mais tranquilo para vocês. É mais tranquilo. Mas a rota caipira do tráfico ali, a nossa região aqui, sem dúvida, ela é bastante usada. E a gente não trabalha isolado. Então a gente trabalha com informações, compartilhando informações junto com a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, a própria equipe tática. São interligados com tudo. Exato. Né? A equipe tática nossa, por exemplo, ela tem e troca bastante informações com o TOR da Polícia Rodoviária Estadual. Então, quanto mais informações a gente trocar, mais resultados a gente vai obter. E não importa se é a Polícia Rodoviária Federal que faz essa apreensão ou se é o TOR da Polícia Rodoviária Estadual. O importante é que esse ilícito saia de circulação. Esse é o nosso objetivo. A gente sempre parte dessa... Não precisa ser
Se a gente tem informação, não precisa ser a Polícia Rodoviária Federal que vai lá fazer essa apreensão. Se sabe que vai passar pela área da Polícia Rodoviária Estadual, então a gente troca essa informação e o TOR lá também faz a apreensão. O importante é retirar esse ilícito de circulação. O Bernardo falou dessa questão, cada estado tem a sua polícia militar, né, com a sua hierarquia, o seu comando, que é ligado ao estado. Vocês é um comando único, né, que vem do comando central, assim, porque vocês são federais, né, trabalham o país todo, assim, tem essa questão da inteligência, do comando, inclusive, presidente, eu queria até que você falasse, o comando da polícia é exercido por uma mulher, né, uma policial rodoviária federal. Isso, é a diretora do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, que é vinculado ao Ministério da Justiça. É um departamento do Ministério da Justiça. Isso. Hoje, o Ministério da Justiça tem 2 departamentos de polícia, o Departamento de Polícia Federal e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal. A diretora do Departamento de Polícia Rodoviária Federal é a Maria Alice Nascimento, ela é policial rodoviária federal. E nas unidades federativas, pelo menos na maioria delas, existem as superintendências também. Então, em São Paulo, na capital, nós temos a 6ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal, onde tem o superintendente que exerce o comando ali dentro do Estado, né? E dentro do Estado, nas rodovias federais, a BR-153, a 116, a 381, tem as delegacias, né? São 10 delegacias, em Marília é a 10ª. A questão do tráfico de drogas que a gente falou, como é que é desenvolvido esse trabalho? Lógico que vocês não podem falar assim, como é que vocês trabalham na parte da inteligência. Mas a gente vê, né, presidente, muitas vezes que vocês descobrem coisas que a gente acha um absurdo. A pessoa coloca dentro de um para-choque de um carro, dentro de uma roupa de uma criança, de um carrinho, dentro de um banco de um carro, no farol, nós já vimos em carga de café, todo tipo de estratégia é utilizado. Vocês têm cães, você tem o trabalho inteligente. Como é que é essa questão? Até onde, né, vocês podem falar para a gente que vocês desenvolvem esse trabalho? O que eu digo, eu sempre uso como exemplo um mecânico, se ele dá partida num carro, ele já sabe, esse motor está ruim, esse motor não presta. Uma analogia boa, né? Esse motor vai travar. Quando vocês sentam aqui, às vezes já fala, a iluminação não está boa. O áudio está ruim, então a experiência. Então, por exemplo, com 20 anos de polícia, quando você aborda um usuário da rodovia e você começa a conversar com ele, você já sente que algo está errado. Então, é o tirocínio policial. Então, eu sempre digo, cada um na sua área. Então, o mecânico, na hora que dá a partida, já sabe, ó, esse motor já tá sabe ruim. onde está o problema. Esse motor está ruim. Esse motor... Aí, mesmo procedimento nosso, você aborda um usuário da rodovia e você começa analisa toda a situação, você já, ó, aqui tem algo errado, resta saber onde está agora. Aí vai do profissionalismo você fazer a localização do ilícito. É uma dedicação, né, presidente? Sim, não tem dúvida da experiência, junto com... Deve ser, lógico, o trabalho do dia a dia, como você falou. Eu chego aqui no estúdio, evidentemente, que eu não tenho conhecimento da iluminação, né, e quem trabalha aqui há muito tempo já sabe, né, já vi. Eu acho que isso é importante mesmo, essa dedicação que a polícia tem no trabalho que faz. Evidentemente, quando você aborda um cidadão, se ele, né, dependendo do que ele fala, o jeito dele agir, vocês já sabem, aí vocês vão fazer um trabalho aqui. Acho que deve ser assim, né? Mais minucioso ali dentro do carro, né? Sim. Por isso que a gente tem hora que a gente é parado em alguma barreira aí, o pessoal pega o documento, você entrega, vai embora. Né? Tem outros que de repente, porque já sente, né, alguma coisa assim, penso eu. Né? Bom, nós vamos fazer um intervalo agora. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem também de orientação às infrações de trânsito, aquelas pessoas que insistem em não respeitar as leis, que acham que entendem mais do que quem elaborou as leis. Falar um pouco do trabalho de vocês junto à comunidade, a gente sabe que vocês fazem palestras, vocês têm material de apoio para a comunidade, a prevenção é um dos trabalhos. E também quem está em casa que gostou um pouco do trabalho que foi dito aqui, como é que se tornar um policial, né? Como é que você faz para entrar, como é que é o treinamento na academia. A gente só conhece hoje, né, presidente? Aquele do filme lá, do BOP de treinamento. Vamos saber se é do mesmo jeito lá, assim, ó, ou como é que é o treinamento para se tornar um policial rodoviário federal. Então nós estamos com esse bate-papo aqui muito legal, com esses dois policiais, o presidente da Câmara, Walter Moreno, e depois do intervalo nós voltaremos para dar sequência nessa entrevista. Até mais. Nós voltamos para este segundo bloco do programa Ponto de Vista, com o presidente da Câmara, vereador Walter Moreno Ponhossi, e recebendo também
2 policiais da Polícia Rodoviária Federal, o Bruno Bernardo e também o Almeida Júnior, que estão falando um pouco sobre o trabalho que eles desenvolvem aqui na nossa região. A sede deles é em Marília e eles trabalham junto às rodovias federais do nosso estado, mas especificamente aqui na BR-153. Infrações de trânsito, desrespeito às leis, nós estamos acompanhando aí no Brasil um momento até que se discute muito essa questão devido à questão dos radares, à questão de mudanças na velocidade das rodovias. Quais são as infrações mais comuns e como é que vocês lidam com isso, com os motoristas, com isso que acontece no dia a dia do trabalho de vocês? Além a autuação, a multa, né? Além da parte punitiva, tem a parte da prevenção também. A gente percebeu, eu falo aqui pela delegacia nossa, né, na 153, a gente percebeu uma grande redução do número de acidentes depois que começou a operar um policial com radar fotográfico. Tem um policial que ele só trabalha com isso. Ele faz a escala dele e depois que a gente começou a operar mais com radar fotográfico, a gente percebeu uma redução significativa do número de acidentes. E são as infrações que mais tem acidentes com vítima fatal, vítima grave. É o excesso de velocidade, a ultrapassagem proibida, que aqui também tem bastante, porque pelo traçado da rodovia, que é uma rodovia de pista simples, e o consumo de álcool, né? Também existe, mesmo com tantas campanhas a gente encontra ainda, vocês se deparam com isso? Tem bastante, ainda tem, né? Mesmo não sei precisar quanto tempo, mas há uns 2 anos ou 3, aumentou o valor da multa, diminuíram a tolerância e ainda assim tem gente que insiste que, eu tô bem, eu tô só bom, tomei um pouquinho, só tomei um pouquinho, eu posso dirigir. Não, o álcool ele reduz o seu reflexo e a gente percebe que tem muita gente que não liga, acha que com ele não vai acontecer e bebe. O objetivo da multa, da fiscalização é educativo, né? Primeiro e preventivo, né? Também, sim, né? Não só da multa, mas como a gente tem um trabalho também de educação para o trânsito, de prevenção. Recentemente, na nossa delegacia, a gente conseguiu adquirir uma van, um veículo preparado para a educação para o trânsito, que ele conta com televisão, DVD, e esse trabalho a gente consegue fazer em posto de combustível, para dar uma orientação para caminhoneiros. A gente tem um policial lá também que realiza palestras, assim, várias palestras no mês, ele visita empresas, escolas, dando palestra para crianças. Tentando evitar que no futuro ocorra alguma coisa desse tipo. Presidente, o senhor, no início do programa, o senhor falou que o senhor já trabalhou também viajando pelas rodovias com carga, com transporte. O senhor também já deve ter se deparado com várias situações. Com toda certeza, mas agora eu vou falar um pouquinho como usuário também. Eu vou tirar algumas dúvidas, que eu acho que tem muitos usuários que têm essas dúvidas. A primeira dúvida é assim, o pessoal fala que a gente não sabe o certo, que o radar, aquele radar móvel escondido não pode. Eu queria, porque até a gente com os amigos fala, tem um radar lá na beira da ponte, lá na Baixada, só que ele está escondido, o policial está escondido. E isso não pode. Então eu queria perguntar se vocês pode responder se pode ou não pode. Se o policial pode estar lá escondido com o radar lá atrás de uma moita, atrás de um escondido carro para fora, não aparecendo. Ele pode fazer esse trabalho? Essa é a primeira pergunta. Pode. Não tem nenhuma legislação ou resolução do CONTRAN, vamos dizer assim, que diz expressamente que o radar ou a viatura tem que estar totalmente visível, né? Ou, vamos citar outro exemplo, o pessoal em rodovias estaduais, o Departamento de Estradas e Rodagens tem alguns radares que são operados pelos funcionários do DER. Até algum tempo atrás, se eu não me engano, esse serviço até era terceirizado, eu acho que não é mais. Então, já é um caso que não vai ter uma viatura, porque é prestado por um... Terceirizado. A fiscalização é feita por um terceirizado ou por um funcionário do Departamento de Estradas e Rodagens. Então,
A gente acaba escutando ou lendo algumas coisas que a gente toma como verdade e não é, né? O que acontece é que o policial que está operando ali, ele está com um aparelho, vamos dizer assim, um aparelho de 100 mil reais na mão dele. Isso também. Que se ele montar aquilo ali de maneira que a hora que passar um caminhão em excesso de velocidade, como a gente pega, caminhão a 120 por hora numa rodovia de 80, o vácuo que provoca esse caminhão, se ele derrubar esse aparelho vai ser danificado. Sim. E o policial ele tem que justificar o dano desse equipamento. Então o que acontece? Ele posiciona esse equipamento de maneira que ele fica protegido. Por isso que o pessoal viaja bastante, geralmente para São Paulo, um exemplo, Castelo Branco. Você vê nos viadutos, ele protegido, ele está mais alto que o viaduto, de maneira que você consiga visualizar o radar, mas ele está protegido por aquela base do viaduto. Então, a grande preocupação é você montar esse radar de forma que a hora que passe um veículo ele derrube e danifique o equipamento. Então, é um equipamento caro que tem que ser montado com os devidos cuidados para que não haja dano nesse equipamento. Com relação à multa, eu só queria completar a sua fala e passar alguns dados. Na última operação que a gente teve, que é a Operação Independência, nós tivemos mais de 2.000 notificações. 87% dessas notificações foram de excesso de velocidade e mais 5% de ultrapassagem. Então você tem 92% das infrações cometidas nesse período de operação, que foi de sexta até segunda-feira, com as infrações que são as principais causas de acidentes graves nas rodovias federais. Então, apesar de tivemos 7 casos de embriaguez ao volante. Então, apesar de ser cada vez mais doendo no bolso do cidadão, do usuário da rodovia, essas infrações ainda continuam acontecendo. Muitas pessoas criticam e falam da existência da indústria da multa. Então, a gente poderia lançar um pacto. Então, vamos quebrar a indústria da multa. Ninguém mais comete infração. Vai quebrar a indústria da multa, então, se isso é uma indústria de multa. Então, vamos fazer um pacto. Ninguém mais bebe e dirige, ninguém mais ultrapassa um local proibido e ninguém mais anda no excesso de velocidade. A indústria da multa vai quebrar. Seria uma excelente alternativa para quebrar a indústria da multa. Com certeza acabaria ou diminuiria em muito os acidentes graves nas rodovias federais. Com certeza. Essa dúvida que nós colocamos aí sobre essa questão dos radares escondidos é porque nós temos visto aí algumas pessoas que tomaram a infração que recorreram, né? Recorre da multa, porque tem um prazo para recorrer, algum recurso, né? Quando caem alguns juristas, alguns até da causa ganham, outros não. Então a gente fica muito dividido, né? E como a gente trabalha como legislador, o pessoal às vezes pergunta para a gente, pode, não pode, se eu levar uma multa lá e o radar estiver escondido, né? Então por isso que a gente tirou essa dúvida. Então já sabemos que até pode, mesmo porque, como você falou aí, às vezes até por uma proteção do equipamento. Uma outra pergunta, e ainda falando sobre velocidade, há um contraste aí, porque as indústrias fazem carros velozes, cada dia mais velozes, né? E as nossas rodovias, poucas delas, a velocidade é 120, né? Algumas rodovias, os demais 100, 120, por aí. Mas se fazem carro cada dia mais potente, 140, 150, 180, né? E aí nós ficamos pensando, né? Será que isso não tem aí esse contraste aí? Não vai terminar nunca, né? Porque se você faz carro para 200 por hora, mas não temos rodovia a mais de 120, né? Para que se faz um carro? Para ele apodar. Em um determinado momento ele precisa de um arranque a mais, mas não tanto, né? Não precisa de 200. Se você vai andar 120, quer dizer, há um contraste. Então pensamos que no futuro ainda distante vai haver muitas mudanças. Tomara a Deus que haja, né? Por exemplo, pode ter hoje, só para fazer uma comparação, nós temos os pedágios, sem parar. O carro chega ali, ele erga, cancela, aquele que tem o sem parar. O que não tem, passa na cancela e paga, tal. Eu acho que tem que chegar um momento de as rodovias ter isso aí, e o carro tem um chip. Ele vai entrar naquela rodovia, é 120. O carro dele vai ter que, lá dentro, isso, a tecnologia vai chegar a um ponto disso, de chegar ali 120 e ele vai até 120. Evidentemente que dentro da própria rodovia tem
a 120, daqui a pouco ela cai num trevo, você tem que respeitar. Mas eu acho muito contraditório isso, né? Nós fazemos carro mais potente e as rodovias não comportam isso. Mas isso é para o futuro, é que nem eu vi o governador agora há pouco falando, né? Eu acho que a tecnologia vem avançando e quem sabe a gente vai chegar num momento, talvez nós não vamos passar por isso, mas as outras gerações, que não vai precisar de tantas fiscalização, porque nós vamos chegar num momento em que vai andar naquela velocidade, porque é aquilo que tem que ser, e nós vamos ver que vai deixar de ceifar e de morrer muita gente. A outra pergunta que eu queria fazer, que nós vamos agora sobre o alcoolismo, né? A pessoa dirigir que esteja embriagado ou que esteja ingerindo bebida alcoólica, é com relação a ele fazer ou não o teste. Ele é obrigado a fazer no momento, ele não precisa fazer, como que funciona isso? É o seguinte, o condutor que foi abordado e está sob suspeita de ter ingerido bebida alcoólica, ele deve fazer o teste do etilômetro. A pessoa, eu não sou obrigado, eu posso me recusar. Existe já a punição para quem não fez o teste. Existe a punição pela recusa. Então a gente pode interpretar assim que é obrigado. Porque a pessoa ela não faz, mas existe, tem lá, recusar-se a submeter aos... Aí ele pode, tanto a recusa como a fazer o teste do etilômetro, como o exame de sangue, o exame clínico, ele vai ser punido com o mesmo rigor do que aquele que está dirigindo sob influência de álcool. A pena não, né? A infração é a mesma. É uma infração gravíssima, prevê a suspensão do direito de dirigir e uma multa aí de R$ 1.915. Então, ele deve fazer, porque se ele não fizer, ele vai incorrer na infração, né, de recusar-se a fazer o teste de etilômetro. Tá, entendi. Mas então, na verdade, ele não é obrigado. Ele pode se recusar, mas a infração, ele vai ser penalizado da mesma forma que se ele fizesse e tivesse constatado que ele tinha ingerido bebida. Porque nós estamos vendo aí vários órgãos, vários juristas, né, realmente nos falando através do meio de comunicação que você não é obrigado a fazer. Mas como você disse, vai ser penalizado. Exatamente. Porque se ele se recusou, é porque no mínimo alguma coisa não está certa. E aí ele vai levar essa infração. Era para tirar essa dúvida, porque a gente vê frequentemente, inclusive na classe artística e de jogadores, pegado lá, não, eu não vou fazer porque eu estou indo, e realmente não faz. Você não pode catar lá a pessoa e enfiar uma agulha nele ou fazer, mas ele vai ser penalizado, como você falou. Né? Então aqueles que estão nos assistindo, é melhor fazer, porque senão você já vai passar vai ser penalizado, ou pelo menos a advertência ali no primeiro momento, você vai ser multado, se você recorrer ou não, a gente não sabe. Mas é a mesma coisa se você tivesse feito e tivesse dado constatado que você ingeriu bebida alcoólica. Exato. A questão das ações educacionais, palestras, você falou até que vocês têm um veículo agora que é utilizado na rodovia. Como é que vocês trabalham essa questão aí junto à comunidade, levando informação e pedindo também a cooperação da comunidade? Como vocês disseram que em alguns casos de denúncia de lugares onde se exerce um tipo de trabalho escravo, vocês vão para o apoio, né? Vocês não vão atuar efetivamente, mas para garantir que seja cumprida aquela determinação. Como é que é esse contato com a comunidade, essa parceria, e até um pouco daquilo que o presidente falou, essa visão positiva hoje que a comunidade tem do trabalho da polícia? Tá, com relação à educação do trânsito, a gente comentou aí sobre a distribuição da Polícia Rodoviária Federal. Cada superintendência tem uma comissão, que é a Comissão Regional de Educação para o Trânsito. Normalmente uma comissão dentro da polícia é composta por um presidente e 2 membros. Um dos membros dessa Comissão Regional de Educação para o Trânsito trabalha aqui na Delegacia de Marília. E essas atividades são atividades de palestra normalmente em empresas transportadoras, em escolas, esse tipo de coisa. Com relação a esse contato aí com a população, a classe trabalhadora, vamos dizer assim. A Polícia Rodoviária Federal, ela tem um termo de cooperação
assinado entre a diretora, né, do Departamento de Polícia Rodoviária Federal e o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho. A gente aqui desenvolve um trabalho junto com os procuradores da Procuradoria do município de Bauru, né? Eles organizam as operações para fiscalização de trabalho, as condições de trabalho de normalmente trabalhadores rurais, café, laranja, trabalhadores em carvoarias. E diante desse termo de cooperação, né, eles requisitam, né, o nosso apoio e a gente vai para a operação junto com o pessoal do Ministério Público do Trabalho e a gente tem... É um trabalho diferente assim, do que a gente costuma realizar e é bem interessante a gente ver a situação do trabalhador rural hoje no estado de São Paulo, que a gente imagina, às vezes, por ser o estado mais rico da nação, que não existe trabalho escravo, e existe. A gente já, inclusive, teve um flagrante ano passado, não, acho que foi em fevereiro desse ano, aqui em Bastos. Próximo aqui de exatamente, numa carvoaria, onde eu participei dessa operação, Almeida, o inspetor Cordelli, que é o chefe da delegacia. Foram encontrados era um casal de idade que não tinha registro em carteira, não tinha condição mínima de higiene, eles não tinham banheiro, não tinha... O empregador, no caso, não fornecia alimentação, não fornecia nada. O banheiro, entre aspas, que eles usavam era um riacho que passava perto do sítio. Condição subhumana, né? Total, nenhuma. Né? E o proprietário da carvoaria foi encaminhado para a Polícia Federal de Marília, está respondendo pelo crime de submeter o trabalhador à condição análoga de escravo. Isso aqui, no nosso lado. Nessas operações você ouve relatos que impressiona, é impactante. Nós retornamos agora, 2 dias atrás, de uma operação dessa, na região de Avaré, Fartura ali. E você presencia desde menores já nessa situação, como também de pessoas de idade, pessoas com 78 anos, trabalhando na colheita do café, sem registro nenhum, sem nada. E você, conversando com essas pessoas ali, você, por exemplo, um relato de uma mãe que chega em casa para fazer um carinho no filho, no final de uma jornada de trabalho, cansada, a hora que vai dar carinho pro filho, o filho vira: mas mamãe, a sua mão é muito áspera, tá raspando o meu rosto. Vocês ouviram isso? Ouvindo isso da trabalhadora ali no local reclamando. Mais do que um ser humano, né, ouvir isso como cidadão é ruim, cidadão, né? No estado dito mais rico do nosso país, né? Essas situações são bastante impactantes, assim, mexe bastante com situações diferentes que a gente é acostumado a viver diariamente na rodovia. Muito bom. Polícia Federal, entrar para a polícia, trabalhar, você mesmo falou que era um sonho seu de infância, sempre foi, e você realizou esse sonho, e hoje você trabalha e você faz parte. Mas como é que a gente entra na Polícia Rodoviária Federal? Você já entrou há menos tempo, né? É um concurso público, o que é exigido, além da vontade, né, de ser um policial. E fala depois sobre o treinamento. A gente até brincou ali, se existe um centro de treinamento, como é que vocês se formam, quanto tempo você está preparado para ser um policial rodoviário federal? A Polícia Rodoviária Federal evoluiu bastante, assim, de alguns anos para cá. Desculpa citar o exemplo, mas a época que o Almeida entrou, em 96, né? Não faz muito tempo, né? Mas é muito rápido, né? É muito rápido. O curso de formação, se eu não me engano, ele foi feito em São Paulo, num local meio que improvisado ali. Quando eu entrei em 2006, né, concurso público também, na minha época ainda era... Eu entrei com 20 anos, ainda na época a exigência para entrar era nível médio. E já a coisa tinha mudado bem, assim, eu fiz o curso de formação no Rio de Janeiro. Na época o departamento tinha vários locais, vários centros de formação, né? Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Fortaleza, eu acho. E hoje já avançou mais um passo. Evoluiu, né? mais um pouco. Existe hoje a Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal, que fica em Florianópolis, Santa Catarina. E
curso, o ingresso hoje para a Polícia Rodoviária Federal é exigido no nível superior, nós somos carreira de nível superior, e aquele que entrar hoje, através do concurso público, que tiver nível superior, vai fazer o curso de formação nessa Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal, que fica em Florianópolis. E os cursos internos nossos também, assim, curso para motociclista. Quanto tempo? 6 meses? 1 ano de formação? O último curso de formação, você lembra? Acho que foram 4 meses. 4 meses. 4 meses, é. Aí, a partir daí você É. já está preparado para dar início ao trabalho. E também quem está na ativa como vocês e quer fazer uma formação, um aperfeiçoamento, também é nesse local. Sim, sim. Está previsto aí para os próximos meses a formação de centenas aí de motociclistas, até por conta da Olimpíada, né? No ano que vem, que vai precisar de bastante gente para fazer a escolta de autoridades. Há meses atrás teve o curso para gestores da PRF, então chefes de delegacia, chefes de núcleo foram até lá e passaram um mês lá fazendo curso para gestão. Então a academia ela não para, né? Está sempre tendo curso, tanto para aperfeiçoamento, né, do pessoal que já trabalha, como o curso de formação para o pessoal que está entrando. Que é constante também, né? Isso. Presidente, A pergunta, assim, até por a gente viajar bastante, e claro que todos os estados, a Polícia Federal Rodoviária é uma, né, dentro do Brasil, mas muda-se muito da forma de trabalho. Alguns policiais, isso também há em outras categorias, né, que eles abusam um pouco da autoridade que eles têm. A gente tem percebido, até através de filmagem de próprios motoristas, que na hora da abordagem, na hora da conversa, alguns policiais se excedem, né, e eles acabam aí, na opinião pública, passando, na verdade, do ponto que é o ponto do trabalho, de você averiguar isso. A pergunta que eu faço é assim, em todas as categorias há exceções, né? Evidentemente que não seria diferente na Polícia Rodoviária Federal, em qualquer outro. Vocês têm dentro da polícia algumas pessoas que trabalham com esse aspecto emocional do policiamento? Vocês têm cursos de vez em quando para reciclagem, até mesmo para isso, né? Para você não se ceder daquilo que você tem hoje, né? Você ceder usar a sua farda ou usar isso fora daquilo que é permitido, né? E a gente tem a hora que vê, né? Que um policial muitas vezes aborda ali, às vezes o motorista também vem cansado da sua trajetória e ali começa uma discussão muito forte, e aí você vê que o policial muitas vezes agride verbalmente o motorista porque ele está com a farda. Então minha pergunta é nesse sentido: vocês têm essa reciclagem de vez em quando? Há cursos de vez em quando para isso, né? Então essa fica assim a minha pergunta nesse sentido, porque através do WhatsApp, internet, a gente vê muito isso, né? Às vezes, a própria agora em Santa Catarina eu vi um motorista num caminhão, realmente o policial passou dos limites, né, e a gente percebeu, né, lógico que você vê ali no momento, você não viu o que aconteceu antes nem depois, mas essa é a pergunta. Vocês têm essa reciclagem? Há um momento que vocês param para reciclar? Como que é isso? Sim, a questão da conduta do policial, qualquer reclamação ou denúncia, existe o site da Polícia Rodoviária Federal, www.prf.gov.br, vai abrir lá, tem um link corregedoria e tem o telefone de emergência também 191. Pode ligar lá, ele vai dar o telefone da corregedoria regional ou já transfere direto ali para questões de denúncia. Com relação a curso de atualização, nós estamos recebendo a semana que vem, esse curso acontece. Semana que vem tem um pessoal que vem de São Paulo para cá para dar instrução de tiro, de abordagem. Inclusive a gente vai ter esse procedimento noturno. A gente teve que escolher um local já sem iluminação, sem nada, para realizar essa abordagem noturna, para fazer tiro noturno. Então essa atualização, esse treinamento, ele é constante. A gente passa sempre por essa atualização. Por isso não é admitido qualquer desvio de conduta. Por sermos servidor público, não é, vamos dizer, não é obrigação, isso é um dever.
de tratar todo mundo com respeito, independente de religião, de seja lá o que for, comportamento. Então, o respeito tem que existir. O policial tem que tratar todo mundo com o devido respeito, tem que ser cortês, é obrigação do policial. E qualquer desvio, nós temos esse treinamento constante para que isso aconteça. Então, não é admitido qualquer desvio de conduta. Caso isso ocorra, existe o site, vou falar mais uma vez, www.prf.gov.br, tem um link lá para fazer a denúncia, ou então usar o telefone de emergência 191, o policial que atender vai passar o telefone da corregedoria para que ele seja feita essa denúncia. Não é admitido qualquer desvio de conduta. Bom. Nós estamos indo já para a parte final do nosso programa. Lógico que sempre vão surgindo vários assuntos interessantes. Eu queria, Almeida, você que trabalha na questão de escolta, já relatou aqui que trabalhou já com visitas de Papa, presidentes de outros países, grandes eventos. Agora vocês vão se preparar para uma Olimpíada, o Brasil teve a Copa do Mundo. Fala para a gente um pouco desse trabalho aí, dá uma geral aí, se você lembra de algum assunto aí que vocês tiveram que intervir ou resolver uma situação de última hora, um imprevisto. Vocês se preparam, mas a gente sabe que o imprevisto acontece. Conta para a gente um pouquinho da sua experiência aí na questão das escoltas, das motos, das autoridades. Essa experiência, a gente tem várias histórias, e uma que eu me recordo muito bem, lógico que você vai dar ênfase a toda a parte de êxito que teve. Uma dessas escoltas, a gente saindo de um grande hotel lá em Brasília e deslocando para no dia 31 de dezembro, à noite, por volta de 10 horas da noite, e havia necessidade de a gente passar com essa escolta, com esse presidente, salvo engano era a posse do presidente Lula, primeiro mandato, e tem a ponte que sai para uma região ali de clubes ali em Brasília, e estava tomado de carro ali, totalmente parado, e a gente conseguiu ir com as motos ali apertando, e conseguiu abrir um corredor para que se passasse um veículo ali, uma largura de um carro. E a gente conseguiu passar com esse presidente ali, para ele chegar e passar o Réveillon na casa do embaixador. A casa do embaixador era nas proximidades ali dessa região de clubes ali. E geralmente a gente chega e todo mundo fica para fora ali, aguardando a autoridade fazer a festa dela ali tudo, e depois para pegar e levar de volta pro hotel. E com esse como ali é uma região alta e você vai chegando assim para atravessar a ponte do Lago Paranoá e acessar ali, e de cima a autoridade viu a situação que estava, que era praticamente impossível passar ali, de tantas pessoas fora do carro, já aproximando ali 10 horas da noite, o Réveillon chegando. Nós conseguimos abrir um caminho ali, passou, e a hora que chegou na residência, a autoridade desceu, o presidente desceu do seu veículo e foi ali com o diplomata ali e chamou todo mundo. Vamos agora, pelo trabalho que foi realizado agora, nada mais justo que vocês entrem também e participem com a gente desse Réveillon. Então a gente entrou também, sentamos ali com o presidente, com todo mundo, e comemos todo mundo junto ali. Passaram o Réveillon ali. Isso é interessante, do dia da posse do primeiro mandato do presidente Lula, e vocês... A gente conseguiu entrar eu não lembro o país, eu não me recordo qual é o país, mas o presidente desceu, a gente chamou, a gente foi para entramos na casa do embaixador e sentamos na mesa ali. É uma coisa que marca. Né? Foi que fica, né? Ele foi na mesa, tirar foto, depois foi bem interessante. Foi uma situação. Um reconhecimento. Interessante. Bom, deve ter muitas histórias. Tem alguma, Bernardo, que você lembra aí dessa sua trajetória aí? Muitas difícil, que vocês podem contar, né, de fatos acontecidos, lógico, que a gente acompanha aí. Não, sinceramente, tá agora... Bom, uma outra oportunidade ele conta pra gente, né, presidente? Bom, nós queremos agradecer a vinda de vocês. Eu acho que é muito importante esse contato com a comunidade. Vocês poderem falar um pouco do trabalho, mostrar o rosto da polícia, que na verdade são vocês, né? A gente tem a instituição, mas no dia a dia são vocês que param, que conversam, que ajudam, que fazem todo o trabalho que é necessário. Então, nós queremos agradecer muito
ao trabalho que vocês realizam no dia a dia e deixar um espaço para que vocês possam fazer um encerramento aí, cada um deixar uma mensagem para aquele que anda pelas rodovias, para aquele que tem o sonho de ser um policial rodoviário, para o cidadão comum, uma mensagem do Almeida e depois do Bernardo, para a gente encerrar, agradecendo mais uma vez a vinda de vocês. Eu queria... Todo mundo sonha com um serviço público, e aquele especial que deseja ingressar na Polícia Rodoviária Federal, que pode estudar, se dedique, porque eu digo, isso aqui é apaixonante. Então pode se dedicar no estudo, que ora só tem a noção do quão prazeroso é trabalhar aqui dentro quando você realmente está aqui. Você faz quase 20 anos que eu estou trabalhando e não tem um dia igual ao outro. Você não existe aquela rotina de trabalho. É um dia, um plantão diferente de outro. Não existe rotina aqui. Você chega com a ideia de fazer uma coisa e depois você vai sair outra completamente diferente. Você sabe como é que começa, não sabe como é que termina. Então é extremamente apaixonante. Compensa, é prazeroso. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, estuda, se dedica e pode vir que nós estamos esperando de braço aberto o pessoal da região aqui. Parabéns por esse amor pela profissão e por esse trabalho. Bernardo. Realmente, o que ele falou tem razão. Como eu já disse, eu entrei com 20 anos, eu entrei muito cedo. Sou formado em Direito. Podia e já pensei em estudar para outros concursos, às vezes com uma remuneração melhor ou um serviço menos perigoso, vamos dizer assim. Mas a vontade de sair da PRF não... A hora que você levanta e está lá sua farda, seu coturno e a missão para você cumprir. Exatamente. E a gente gostaria de agradecer também esse espaço aqui que vocês deram para nós. Telefone para contato, aproveita, telefone 191, né? A gente é o telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal. No nosso caso, nós estamos aqui na delegacia de Marília, na 10ª delegacia, na saída ali para Ourinhos. Quem precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. E, bem, essa aproximação com o público, né, com o cidadão, né, ela só é possível através do serviço nosso e do serviço também da imprensa, que abre esse espaço para a gente poder apresentar a polícia e mostrar que a polícia não é o bicho papão, né? A gente está aqui para ajudar. E amigos de todo mundo. Muito obrigado mais uma vez. Presidente, nós estamos tendo essa oportunidade porque a Câmara dos Vereadores criou a TV pública de acesso à população e hoje a gente pode ver exemplos como esse, de um trabalho de dedicação e em prol da nossa comunidade. Exatamente. Agradecer então o pessoal que esteve aqui, né, vai conosco, o Almeida, o Bernardo. Eu sei que é corrido, né? Sei que sempre o quadro lá, pessoal, não é fácil, sempre falta, mas eles dispuseram vir aqui, estão aqui desde manhã com a gente, conversando, batendo um papo. Estiveram também na recepção do vice-governador, agora há pouco lá na prefeitura. Então a gente agradece a visita de vocês, isso é muito importante. Tomara que vocês viessem outras vezes aqui, porque viram que o tempo que nós tivemos passa rápido. Tem várias perguntas que a gente gostaria de fazer, mas televisão é isso, nós temos que cumprir aí esse espaço. Mas antes de encerrar, eu gostaria de chamar o Claudemir aqui. Vem cá um pouquinho, Claudemir. Vem, faça favor um pouquinho. Esse aqui é o nosso cameraman. É um funcionário, amigo nosso aqui. Eu queria que você ficasse perto lá do pessoal da polícia. Eu tenho que abaixar aqui, ficar aqui, ó, pertinho de cá. É um amigo da polícia, ele gosta muito de participar juntamente. Você não está aparecendo aí. Vem cá, Claudemir, fica aqui do meu lado. Vem cá. Você fica aqui com a gente. Vamos ajeitar. Do lado do pessoal aqui. Para dizer o seguinte, como vocês tiveram esse sonho, o Claudemir, eu tenho certeza que ele também tem os sonhos deles, né? E ele gosta muito aí do pessoal da Polícia Rodoviária Federal, né? Agradecer realmente a ele, porque ele faz esse contato com a gente, ele faz esse trabalho, né? E a Câmara, embora a gente saiba, a TV Câmara, o salário nosso aqui do pessoal não é muito, mas eles fazem com muita dedicação, com muito amor, e isso é importante. Eu vi agora, o Bernardo falou, existem tantas profissões que eu ganharia mais, profissões que eu poderia estar fazendo concurso, mas quando fala em largar aquilo que eu gosto, né, que é o trabalho que ele faz na Polícia
Rodoviária Federal, que ia dar um choque, né? Então, o Claudemir, agradecer ele, porque ele tem feito esse trabalho também com a gente aqui, e vai além daquilo que ele não precisaria estar fazendo esses contatos, vai além do que ele precisa, mas ele faz com amor. Então, agradecer ao Claudemir, a vocês que estiveram aqui, o Rogério, pela essa bela entrevista, a população de Tupã e de região que está nos assistindo, muito obrigado, e vamos ter outra oportunidade para a gente estar conversando com vocês. Obrigado, presidente, obrigado a vocês, e a TV Câmara está aberta para que vocês possam vir aqui em outras oportunidades, falar do trabalho, pedir para que a gente acompanhe algum dia de atividades. O presidente certamente vai estar junto, e o Claudemir também, nosso amigo, que gosta muito desse trabalho e é um dos divulgadores da importância do trabalho da polícia nesse dia a dia. Então, obrigado a todos vocês e obrigado a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara, a TV do Povo. Nós ficamos por aqui hoje falando sobre o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, um belo trabalho que é desenvolvido aqui na nossa região. Muito obrigado e até o próximo encontro.